Sintonia da Notícia. São 10 horas e mais 8 minutos. O Jornal das 10 tem a honra, o prazer de receber hoje a presença do nosso narrador esportivo Cristiano Giovanni. E também ele está acompanhado do preparador de goleiros do Atletique, o Jorsey Anísio, para falar sobre o momento do Esquadrão de Aço e as estratégias de preparação dos jogadores. Jorsey é um ex-jogador e atuou como goleiro em clubes como Flamengo, Olaria e o Londrina. Como preparador, esteve à frente do Sport, Avaí, Persepolis, Arábia Saudita e está oficialmente no Atletique desde março. Os dois são os nossos convidados nesta manhã de sexta-feira. Meu caro colega de trabalho, narrador da Rádio São João, Cristiano Giovanni, obrigado pela sua presença e um bom dia. Muito bom dia, meu amigo Geraldinho, bom dia ao nosso querido convidado, satisfação enorme estar aqui com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre o interior do time, né? A gente fala tanto sobre o time em campo, mas é interessante a gente conhecer o amigo ou amiga de casa, conhecer um pouquinho dessa estrutura também que envolve um time profissional, como é o caso do Atletique. Jorsey, muito obrigado pela sua presença nesta manhã de sexta-feira. Seja bem-vindo à Rádio São João. Bom dia. Bom dia, obrigado Geraldinho, obrigado Giovanni, eu que agradeço o convite, é um prazer estar podendo participar aqui do programa e a gente poder bater um papo super agradável e falar um pouco sobre o esquadrão, falar um pouco sobre a função de treinador de goleiros. Eu acho que vai ser um papo bem interessante. Então, muito bem, a primeira pergunta é a seguinte, para começarmos, Jorsey, conte para nós como está sendo a experiência de trabalhar no Atletique Clube, o Esquadrão de Aço da região do Campo das Vertentes. Geraldinho, a experiência está sendo muito boa. Eu, quando tive uma conversa com o pessoal da SAF, eles apresentaram o projeto do clube, apresentaram a estrutura, o que o Atletique tem a crescer, né? E eu acho que, assim, no longo dos anos, o Atletique com certeza vai ser uma das grandes forças do futebol brasileiro, em termos de estrutura, em termos de organização, por tudo que vem fazendo. Não é à toa que em 5 anos um clube consegue chegar aonde chegou numa Série B, e com a estrutura que está sendo, com o CT sendo construído, a reforma do estádio, eu acho que isso tudo ajuda a agregar para que o Atletique possa fazer campanhas sólidas, né? O objetivo nosso, a gente tem que ser realista, o objetivo esse ano é permanecer na Série B, acho que esse é o principal objetivo, é você conseguir a manutenção na Série B, e a partir do momento em que a gente conseguir essa manutenção, a gente começa a buscar alguma coisa mais na frente. Mas eu tenho certeza que o Atletique vai se firmar como uma das grandes equipes do futebol brasileiro. Muito bem. Gostaria de saber aonde você nasceu e como foi que começou a sua carreira no futebol. Eu nasci no Rio de Janeiro, eu sou natural do Rio de Janeiro, nasci no bairro do Engenho Novo, né, um bairro da zona norte do Rio de Janeiro, e iniciei minha carreira aos 8 anos jogando futebol de salão. Eu começo jogando futebol de salão, hoje em dia a gente fala futsal, e aí eu iniciei jogando futebol de salão no Vila Isabel, que era uma equipe tradicional no futebol de salão do Rio de Janeiro. Joguei durante 2 anos no Vila Isabel, e nesse período eu fiz naquela época existiam muitas peneiras, né, para os clubes, e o Flamengo estava realizando uma peneira ali no Jacaré, que é um bairro próximo aonde eu morava, ali no Engenho Novo, e eu fui participar dessa peneira. Uns amigos meus foram, e na verdade eu fui assistir a peneira, porque era uma idade mais velha do que a minha, e eu já era goleiro, e aquele negócio, né? Nunca tem goleiro, e aí na peneira ia começar o treinamento e não tinha goleiro. E aí os amigos meus que estavam participando, que eram da idade correta, falaram, tem o Jorsey que está sentado ali, ele é goleiro. Aí o observador, o rapaz, até do Flamengo, ele falou assim, você é goleiro? Porque eu falei, não, porque não é a minha idade. E aí eu participei desse treino. Eu sempre fui alto desde pequeno, né? Ele no momento
desconfiou um pouco de que eu estava falando a verdade em relação à minha idade, por eu ser muito alto. E aí eu fiz o treino, ele mandou eu voltar era uma segunda, mandou eu voltar na quinta-feira. Na quinta-feira eu fiz um outro treino e aí ele pediu a minha documentação, identidade, certidão de nascimento, essas coisas todas. Eu falei que jogava futebol de salão. E no terceiro treino que eu fiz nessa peneira, eu já fui selecionado para fazer um teste já com os meninos da Gávea, os jogadores da Gávea, da equipe, naquela época a gente falava que era escolinha. E aí eu fiz esse teste no Flamengo e passei. E daí eu comecei, com 10 anos de idade, foi quando eu iniciei no Flamengo, e aí fiz a minha formação toda até chegar como atleta profissional. Muito bem, são 10 horas e mais 14 minutos, e agora a participação com as suas perguntas do narrador, o jornalista Cristiano Giovanni. É com você, Giovanni. Meu querido Joacir, primeiramente, obrigado por ter comparecido aqui para essa entrevista. Eu acho muito interessante que a gente trate, Geraldinho, sobre os meandros ali da função, né? Então, para o amigo, para a amiga de casa, Joacir, eu queria que você trouxesse um pouquinho como é a função de preparador de goleiro, qual que é a sua rotina, como que é o seu trabalho, basicamente, o que faz o preparador de goleiros. Hoje em dia a gente tem uma comissão multidisciplinar, né? Então, assim, a minha primeira função é o quê? É preparar os goleiros para que eles possam estar num nível em que eles consigam render satisfatoriamente para o treinador e para a equipe. Só que hoje eu enxergo o treinador de goleiro ele como sendo um auxiliar do treinador também, né? Hoje em dia eu já estou no mercado aí há bastante tempo. Quando eu iniciei... 2003 que você começa, 2003, não é isso? São 22 anos. Encerrou a carreira de jogador, já engatou como o preparador. Também não dá pra parar de vez, né? Não dá pra largar esse negócio de futebol de vez, né, José? Encerrei em 2002, em 2003 eu já iniciei como treinador de goleiro. E naquela época, os goleiros trabalhavam ainda muito separado do grupo, o treinador de goleiro ficava com os goleiros e trabalhava ali durante o tempo que era determinado e não se tinha tanto essa integração. Hoje em dia não, eu trabalho com os goleiros depois vão para uma parte global, sistêmica, como a gente chama, junto com o treinador, e aí eu procuro ajudar da maneira, num posicionamento de bola parada, numa bola parada defensiva, numa organização. Então a rotina e a demanda de trabalho ela é muito grande. Quando eu comecei, você podia chegar no clube, o treino era às 4 e você chegava às 3. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem uma rotina, aqui no Atlético, por exemplo, o nosso treino é à tarde, mas o Roger marca com a gente 9h30 da manhã. Então 9h30 da manhã já chegamos no clube, a gente está discutindo sobre a sessão de treinamento, o que vai ser feito, aí eu entendo o que ele vai fazer, porque eu tenho que montar a minha programação em cima da programação que o treinador vai utilizar. Qual é o tipo de trabalho que ele vai utilizar? Ele vai utilizar mais os goleiros do trabalho de hoje, ele vai utilizar os goleiros para uma construção, para um jogo com os pés, e aí eu vou montando e direcionando o meu trabalho conforme o trabalho do treinador. Tá, e do jeito que, pegando o gancho aí no que você falou, hoje a função de goleiro ela é bem diferente da época que você atuava, né? Sim. A gente tem um goleiro que participa mais da construção do jogo e por muitas vezes é exigido o trabalho com os pés. No caso do tipo de jogo que o Roger aplica, não necessariamente o trabalho com os pés o tempo todo, aquela coisa do goleiro ser quase um líbero, mas o goleiro trabalha muito na construção, né? Aquela saída de bola ali, os zagueiros próximos, dá muito pouco chutão. Me fala um pouquinho, primeiro, como a sua experiência como jogador ajudou no seu trabalho de hoje e quais são as diferenças que você enxerga da sua época de jogador para hoje em dia? Assim, a diferença na função do goleiro é fundamental, né? Porque antigamente a gente só defendia. A própria instrução do treinador era não atrasa a bola para o goleiro, porque o goleiro geralmente ele era o que pior jogava com os pés, então não atrasa a bola para o goleiro, bota a bola para fora, evita atrasar para o goleiro. Eu acho que em função da mudança da regra, o goleiro passou a ser exigido. E com a última mudança, onde o tiro de meta pôde ser cobrado por um jogador dentro da área, aí o goleiro entrou mais ainda na questão de criação, da construção da jogada. Então, assim, o que eu procuro fazer? Eu tenho que trabalhar com os meus goleiros, com os pés, independente do modelo do treinador. Porque, de repente o treinador gosta que a gente faça um jogo mais apoiado, que tenha uma construção, que o goleiro seja exigido muito com os pés.
Ok, eu vou trabalhar. Mas de repente eu posso pegar um treinador que já não gosta muito, que prefere mais uma transição direta, que joga mais numa linha baixa, uma função mais reativa. Só que eu tenho que deixar o meu goleiro pronto para qualquer tipo de situação, né? Lógico que com um treinador que utiliza mais essa questão de utilizar os goleiros, a gente dá uma ênfase maior. Mas a minha obrigação é preparar todos eles para qualquer tipo de situação. E mudou muito. Eu acho que hoje em dia o goleiro ele é fundamental na iniciação, na construção. E a gente acaba aprendendo. Na minha época, você pega uns goleiros mais velhos que têm uma certa dificuldade porque isso aí não era feito. Mas eu acredito que através de estímulos, eu acho que o maior exemplo a gente tem aí o Fábio, que é um goleiro que está com 43 anos, 44 anos e vem jogando em alto nível e que pegou aquela geração antiga onde não se jogava e hoje em dia ele consegue jogar com os pés. Né? Ele consegue realizar as ações, ele consegue sair jogando, ele consegue fazer uma construção. Porque eu já sei, nem todo goleiro precisa ser o Neuer, né? Claro. Que se você colocar a camisa 8 e deixar no meio de campo, ele vai funcionar bem. Mas é importante ter um bom passe, Sim. ter um raciocínio rápido na hora ali, porque vai estar sempre pressionado. Normalmente, né? Quando a bola chega no goleiro, tem alguém pressionando ali, então ele tem que saber o que fazer com essa bola, né? Eu acho que isso é muito importante, Geraldinho. É uma coisa que eu gosto de... Ô, Geraldinho, não, desculpa, Giovanni. Uma coisa que eu gosto de enfatizar eu acho que a gente não pode esquecer que a principal função do goleiro é defender. Porque às vezes eu vejo algumas pessoas, num critério de avaliação do goleiro, ela pergunta, mas ele joga bem com os pés? Eu acho que isso é um plus e que o goleiro teve que se adaptar a essa situação. Mas se eu tenho um goleiro que agarra muito bem e joga razoavelmente com os pés, ok. Agora, se eu tenho um goleiro que não agarra muito bem e é uma maravilha com os pés, na minha opção, vai jogar o que agarra melhor, porque a função do goleiro é defender. Só que com a evolução, hoje você tem que ter um mínimo de poder jogar com os pés. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Jossey. O que foi mais interessante na sua carreira de profissional? Que você mais gostou? Ser goleiro ou ser preparador de goleiro? Essa pergunta é uma pergunta bem bacana, assim. Eu tinha um sonho, eu acho que como todo garoto, como criança, né, aquele sonho, aquele desejo de ser jogador de futebol. Eu consegui realizar esse sonho de jogar futebol. Eu, como atleta, eu cheguei a ser convocado para a seleção de base, tive a oportunidade de ganhar um sul-americano com a seleção sub-17, mas eu sou mais realizado como treinador de goleiro. Eu sou mais realizado tanto profissionalmente, como mais prazer. Eu não sei se minha carreira como atleta ela acabou sendo curta. Eu parei com 30 anos, né? E assim, como treinador de goleiro, eu acho que poder estar ensinando, poder ver a evolução do trabalho, você pegar um goleiro que de repente as pessoas não acreditam, não gostam, e você vê a evolução do trabalho, eu acho que isso é mais gratificante. Para mim é mais gratificante. Agora, uma pergunta curiosa. Durante a sua carreira de goleiro, você conseguiu defender algum pênalti e já levou algum frango? Já. O goleiro que falar que não levou frango não foi goleiro. Isso aí, com certeza, consegui defender alguns pênaltis e frango também. Consegui, infelizmente, tomei alguns, né? Mas acaba fazendo parte da profissão. Giovanni, você. E, Jossey, você trabalha numa função que você tem que fazer uma escolha. Sim. Quer dizer, primeiro eu queria saber como que funciona, eu imagino que seja uma deliberação junto com a comissão, mas como que funciona essa definição? A sua palavra tem maior peso na hora de escolher o goleiro titular? É você quem define? Ou não, o Roger te dá uma sugestão, você trabalha com aquilo? Como que é esse trabalho junto com a comissão técnica para definir? Porque só um goleiro joga, né? Claro, isso aí varia muito de treinador para treinador, né? Eu já trabalhei com alguns treinadores que a decisão final era dele, ele fazia uma consulta, mas eu podia dar a minha opinião e se ele achasse que o outro que ia jogar, tudo bem. Aqui com o Roger a gente tem uma construção, né? Ele me pergunta, eu opino, eu dou a minha opinião e ele aceita, né, em função daquilo. Eu acho que por a gente estar no dia a dia, você tem um contato maior com os goleiros, mas assim, a decisão final, ela acaba sempre sendo do treinador, né? Mas aqui a gente tem uma construção em conjunto, o Roger me pergunta, eu opino e a gente acaba optando
pela decisão que a gente acha melhor no momento. E é interessante a gente entrar nisso, né, Geraldinho, porque na Série B a gente teve uma troca de titularidade, pelo menos no momento é o que há, né, uma troca de titularidade no gol do Atlético. Então, vai do momento também, né, Jorge? Tem momentos em que o goleiro não está vivendo a melhor das fases. Eu acho que isso tem que ser sempre trabalhado com a ideia de que nunca é um questionamento sobre a qualidade do goleiro, né? Mas tem momentos, psicológico também influencia muito, né? Não, claro, você tem que saber o momento e, assim, qualidade, potencial, todos eles têm. Mas, de repente, você não está no momento legal e eu acho que a gente tem que ter o feeling de chegar e falar, pô, agora é o momento da gente dar uma segurada em um aqui e colocar o outro que também vem treinando bem, a gente às vezes até brinca, fala, pô, nos treinos vem se dedicando, vem pedindo passagem, e aí você sabe, porque assim, a gente quer o melhor para o clube, né? Então vai sempre jogar aquele que estiver performando melhor. E aí no momento você tem que tomar decisões, você tem que fazer escolhas. Eu até converso muito, a gente tem uma relação assim muito boa e eu sou muito direto com eles, né? Aqui no Atlético nós temos 5 goleiros. E a minha primeira conversa com eles foi assim, cara, eu sou um cara que eu já passei pelo que vocês estão passando e eu jamais vou fazer com vocês o que fizeram comigo e eu não gostei. Isso aí eu levo para minha carreira inteira. E o papo é direto, é honesto, é cara a cara. Vai ter eu ainda falei no início, vai jogar, vai ser o que vai estar satisfeito, o que está no banco está mais ou menos. Você sempre vai ter um muito feliz. E você tem os outros que não estão jogando, que às vezes não são relacionados, mas o que eu falo para eles é o seguinte, a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar preparado. Eu sei que é difícil para o cara que não está jogando, mas a gente tem que estar pronto porque a gente nunca sabe a hora que a oportunidade vai chegar. E na hora que ela chega, eu tenho que estar pronto para poder aproveitar a oportunidade. Eu gostaria de saber a sua expectativa para o jogo de amanhã contra o Novo Horizontino no Estádio Independência. A expectativa é boa. Eu acho que a gente vem... os nossos 2 primeiros jogos, apesar de termos a gente faz um primeiro tempo muito bom contra o Atlético Goianiense, depois a gente não conseguiu no segundo tempo. A gente faz um primeiro tempo muito bom contra o CRB e o segundo tempo a gente não conseguiu. Mas eu acho que a partir da partida da Chapecoense, a nossa equipe começou a ganhar mais corpo, competir mais. Eu acho que começou a entrar no campeonato. Eu acho que a partir dali. Então eu acredito que a gente vem numa crescente. A gente fez um jogo muito bom, conseguiu uma vitória fora de casa. E a expectativa é a melhor possível, que a gente possa conseguir uma vitória diante do Novo Horizontino, para que a gente consiga ali estar naquela fase intermediária, sair dessa questão dali da zona do Z4, para que a gente consiga afastar um pouquinho daquela zona. Eu gostaria de saber também como foi que aconteceu a sua vinda para o Atlético. Eu estava no Irã, né? Eu tive a minha última passagem, eu trabalhei fora do país durante 1 ano. Eu tinha contrato até junho no Irã, mas aí houve uma troca na comissão técnica, chegou um treinador turco e ele levou a comissão técnica dele toda e eu fui desligado do clube. Eu chego no Brasil em fevereiro, estava no Brasil e no final de março eu recebi um contato do Roger, que o Roger, eu tinha trabalhado com ele no Botafogo em 2017, mas o Roger como atleta e eu como comissão técnica, a gente não se falava há 7 anos. E aí ele me mandou uma mensagem, eu não imaginava que seria de repente uma situação, uma possibilidade aqui, e aí ele conversou comigo, falou que o clube ia fazer uma mudança na comissão técnica, e que se me interessava participar de um processo seletivo que o clube estava fazendo, que ele vinha acompanhando o meu trabalho, sabia que eu tinha voltado, que eu estava disponível. Eu falei que sim, me interessava participar desse processo seletivo, e aí ele passou o meu nome para o pessoal da SAF, né? E aí foram feitas algumas entrevistas, a gente teve umas 3 entrevistas virtual, né? Tivemos umas 3 entrevistas virtuais até a gente chegar num acerto e eu vir para cá. Giovanni. E falando sobre esse momento, Jorge, a gente o torcedor do Esquadrão de Aço viveu nesse começo de ano um momento de muita instabilidade com relação à posição de que você vem aí, né, trabalhando.
passaram por o Jefinho, que foi o titular durante a maior parte do Campeonato Mineiro. Ele sofreu uma lesão mais séria, né, que tirou ele do restante da competição. Entrou o Glauco, que acabou sendo infeliz em 2 jogos específicos ali, que foram os 2 jogos que sacramentaram a não ida do Atlético para as semifinais do Campeonato Mineiro, que era algo muito esperado pelos torcedores. Acabou então ficando nas mãos do Diego Vitor, e aí o Diego Vitor vive aquele drama todo na partida contra o Grêmio. Ele passa 4 jogos sendo vazado apenas uma vez no Campeonato Mineiro, mas quando vem a Copa do Brasil, aquela fatídica partida contra o Grêmio. Como que você encontrou os goleiros do esquadrão quando você chegou aqui? Eu imagino que um momento psicológico bem pesado, bem complicado, né? Como é que lida com isso também? Sim, a partir do momento em que eu tive essa primeira conversa, esse contato, esse interesse, a primeira coisa que eu fui fazer foi estudar, observar quem eram os goleiros, conseguir assistir algumas partidas do Campeonato Mineiro, assisti esse jogo da Copa do Brasil, e no momento em que eu chego aqui, a minha primeira conversa com eles foi: olha só, todo atleta que chega até o profissional é porque ele tem uma qualidade, é porque alguns a gente precisa trabalhar um pouco mais, a gente precisa desenvolver, mas ninguém chega no profissional à toa, ninguém consegue passar, porque a gente fala como é um funil, você vem lá das categorias de base até você chegar. E o que eu falei para eles: esquece o que passou, a gente vai começar a trabalhar agora daqui para frente. Vocês têm qualidade, vocês têm potencial. Um precisa evoluir num quesito tal, o outro precisa evoluir. E a gente vai começar do zero a partir de agora, né? O clube contratou uma psicóloga também, que vem fazendo um trabalho com eles também, com todos os atletas, mas com os goleiros também, para que a gente consiga ter uma estabilidade, né, e possa ter uma tranquilidade maior, porque a gente sabe que foi um momento conturbado nesse início de ano ali na posição de goleiro. Muito bem. Gostaria de saber também o seguinte: como jogador, como goleiro, qual foi a partida mais importante na sua carreira? A partida mais importante, assim, que me marca, eu tinha 19 anos e eu era atleta do Flamengo, e eu fui emprestado para a Desportiva no Espírito Santo. E aí, com 19 anos, eu tive uma oportunidade de poder jogar um campeonato brasileiro da Série B, onde naquele ano o Grêmio tinha caído, e aí fizeram um brasileiro onde subiam mais equipes, e a Desportiva acabou conquistando o acesso para a Série A. Esse jogo do acesso da Desportiva foi um jogo contra o Vitória da Bahia, é um jogo que me marca muito, foi a partida para mim mais importante. Eu acho que por ser muito novo, com 19 anos, isso aí me marcou bastante. E a volta do Atlético para o seu estádio, Joaquim Portugal? Eu acho que isso aí é fundamental. A gente precisa o mais rápido possível voltar a jogar em casa, poder ter o apoio da nossa torcida. Eu acho que aqui é a nossa casa. Os adversários, quando virem jogar aqui, sentirem a pressão da nossa torcida, sentir a dificuldade. Então nós estamos na expectativa aí. Existe uma possibilidade de que eu acho que o jogo contra o Cuiabá, né, seja já o primeiro jogo aqui, dia 31. Então a expectativa é a maior possível para que a gente consiga retornar o mais rápido para casa. E a participação final do narrador, do Giovanni? Ô, Joacei, a gente falou sobre o momento psicológico. Eu queria, para fechar aqui, perguntar sobre o Diego Vitor. A gente transmitiu aquela partida direto da Arena Sicredi, o estádio Joaquim Portugal, e foi uma partida em que, apesar de nós, né, Geraldinho, a gente sempre faz a transmissão, sempre abordando pelo lado do Esquadrão de Aço. A Rádio São João del Rei é a rádio que cobre o Atlético desde lá do comecinho da volta ao futebol profissional em 2018. A gente está nessa estrada aí, literalmente, né? A gente acompanhou o time em vários rincões aí do futebol mineiro, e a gente acaba tendo esse papel de jornalista, mas também torcedor, né? Estando do lado do Atlético. E naquele momento, a gente até falava durante a transmissão que ficava consternado com a situação do Diego naquele jogo, um jogo em que ele acaba falhando, e eu imaginando para um goleiro jovem, visto com muito potencial, né? O Diego Vitor é um goleiro jovem muito alto, visto como um potencial ali que vem da base,
como que isso pesa. Como que lida com isso? Como que você chegou e abordou o Diego e essa conversa? Como que ele está no momento? Se ele está já recuperado daquele baque e se já está 100% para voltar? Assim, eu conversei muito com o Diego, né, com o Diego Vitor. Eu acho que é um garoto que tem muita qualidade, tem muito potencial, só que infelizmente ele teve uma noite, né, daquelas fatídicas, né, para ter que esquecer. Só que a gente sabe que o futebol às vezes acaba marcando o atleta. E aí o que eu falei para ele, eu falei, cara, você tem um garoto que tem qualidade, você tem potencial, lógico que ele tem algumas questões que precisam ser melhoradas, mas é você trabalhar, a gente sabe de tudo que você passou, mas é tentar passar uma borracha, e eu acho que ele vem superando bem isso, ele vem treinando bem, ele vem se dedicando, e esperar o momento dele, porque é um garoto que tem muita qualidade e que tem muito potencial. Lembrando, né, Geraldinho, que o Atlético volta a campo amanhã às 20h30 na Arena Independência contra o Novo Horizontino, partida que promete ser bastante complicada. Afinal, o Novo Horizontino é um desses times de Série B que a gente fala que é cascudo, é difícil de enfrentar. O Atlético vem numa arrancada boa aí, nas duas, três últimas partidas o time apresentou bom futebol. Às vezes o resultado não vinha, mas o futebol estava aparecendo. Vem do seu primeiro jogo sem sofrer gols, né? Sim. Contra o Botafogo, um 3-0 lá em Ribeirão Preto, que representa bastante, eu imagino, até no estado anímico dos jogadores. A partir das 20 horas começa a nossa transmissão aqui na Rádio São João del Rei. Vou estar na narração desta partida com os nossos companheiros aqui da Rádio São João. E agradecer também o pessoal da AV Assessoria, que é o pessoal que representa o nosso amigo Jorsey, o Douglas Albino, que a gente teve contato para trazer o Jorsey aqui para falar sobre esta função, para essa entrevista tão bacana que a gente conseguiu fazer com um cara que com certeza está sendo importante nessa retomada do Atlético, esse começo de Série B do Esquadrão de Aço, que com certeza a gente espera, né, esse momento que vem sendo bom, continue e o time consiga brigar e ficar tranquilo na Série B, pelo menos, né? Eu acho que o acesso a gente vai pensar em um outro momento, mas pelo menos ficar tranquilo ali na Série B, eu acho que dá para fazer, e o Jorsey com certeza é importante nesse processo. Giovanni, muito obrigado pela sua participação e a participação final agora do Jorsey Anísio, né? Que está conosco ao vivo nessa manhã de sexta-feira. Muito obrigado em ter aceitado o nosso convite e nós estamos torcendo para o Esquadrão de Aço. Não, obrigado. Eu que agradeço o convite, obrigado, né? E a expectativa é a melhor possível, que a gente consiga continuar realizando um bom trabalho para que a gente mantenha ali na Série B esse ano. Acho que a gente também tem que ter os pés no chão, já pensar em acesso, a gente precisa... Acho que primeiro pavimentar a casa e aí dando um passinho de cada vez, que eu acho que eu tenho certeza que, como eu falei no início, o Atlético vai ser uma das potências do futebol brasileiro. Mas o objetivo é a gente conseguir ali manter. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Ok. São 10 horas e mais 36 minutos, 10h36. Daqui a pouco, a polícia